Olá! Estamos começando mais um Câmara Entrevista. No programa de hoje conversaremos com a professora Maria Rita Pidutra. Maria Rita é mãe, avó e recentemente concluiu um doutorado em educação na UFSM. Olá, professora, muito obrigada pela sua presença aqui. É um prazer recebê-la hoje aqui nos estúdios da TV Câmara. Eu que fico muito contente, Camila. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Então, assim, antes da gente falar propriamente da sua tese, né, que a senhora defendeu agora há pouco na UFSM, agora em agosto, né, e concluiu o título, conseguiu o título de doutora, a gente gostaria de saber um pouquinho da sua história, como é que a senhora chegou até aqui. Então, a senhora é santamariense, nasceu aqui, como é que foi a sua vida? Eu nasci em Santa Maria, na rua Nabuco de Araújo, né, ainda nós temos a casa ali, antigamente era um beco, então essa rua era chamada carinhosamente por todos nós por Beco. E a gente se orgulhava muito de morar no Beco, né? As coisas mudaram. E os meus pais eram analfabetos. O meu pai chamava-se Albertino Pi e ele era mensageiro na aviação férrea. Ele carregava malas quando os passageiros chegavam para viajar. E a minha mãe, além de ser uma excelente cozinheira e fazia bolos, né? Fazia banquetes, trabalhava nas casas das famílias poderosas ou conhecidas de Santa Maria, famílias de destaque. Depois, eu acho que quando nós nascemos, a minha mãe começa a trabalhar em casa como lavadeira. Então, eu aprendi, convivi com o ofício de lavadeira desde pequena. E subir a rua 7 de setembro com trouxa de roupas foi uma coisa assim, muito comum na minha vida, ainda criança, com 6, 7 anos. E foi por aí, com pouca idade, que ao assistir uma cena da mãe entregando roupa numa casa e sendo extremamente humilhada pela dona da casa, por aquela patroa, em função da falta de um lençol, foi ali que eu disse, não vou ser lavadeira. E aí, quando eu saí, eu disse, mãe, eu não vou ser lavadeira como a senhora, eu vou ser professora. Minha mãe me abraçou, me beijou e disse, claro, minha filha, vou fazer de tudo para que tu sejas uma professora. Eu já tinha uma prima que era professora. Então, aí depois eu fiquei pensando, meu Deus do céu, né? A mãe se dava muito bem com esses santos, né? A minha mãe era espírita, mas se dava muito com o Santo Antônio. Fazia promessa, ia ser aquilo. Eu pensava assim, meu Deus do céu. Ela me disse assim, tu vai ser professora, vou pegar mais lavados, né? Para te ajudar. E eu disse, meu Deus, só falta pegar mais patroas. E exigentes como aquela, né? Que estava pedindo um lençol que tinha sumido, que depois aparece. Então eu estudei no João Belém, no Manuel Ribas, no Instituto de Educação Olavo Bilac. E eu saí professora muito cedo, né? Naquela época a gente se forma, muito cedo não. Naquela época nós com 18 anos, 17, 18 anos, todo mundo já era formado no ensino médio. Depois, então, eu ingressei na universidade, no curso de Química. Eu não conseguia acompanhar porque eu tinha feito escola normal. Foi muito bom, mas eu era muito jovem, muito matura também, não? Eu não tinha essa visão, essa maturidade que eu vejo que os jovens têm hoje. Nós éramos mais, eu acho, né? Não sei se era a minha geração ou eu. Eu era mais imatura, não sabe? Aí eu casei, nesse meio tempo eu caso, vou para Bom Jesus, já vou lecionar, né, e já estou envolvida com a alfabetização. Né, desde o começo já fiz estágio com alfabetização. E aí quando eu volto para Porto Alegre, eu fui fazer pedagogia e supervisão escolar na URGS. E fiquei uma apaixonada pela educação. Me apaixonei, fiz especialização em supervisão, sabe? E estou assim, e as minhas filhas cresceram, né? Eu tinha que sustentá-las. Eu não estava tão pensando que eu tivesse que fazer algum curso mais, sabe? Estudar. A sua carreira foi praticamente na educação básica, na alfabetização Na alfabetização, dos alunos. Depois eu trabalhei uma época, muito pouco, mas foi uma época muito boa. Eu trabalhei com didática de alfabetização no Instituto de Educação Olavo Bilac, né? Então, eu também lecionei, mas foram, acho que 2 anos. Foi um período muito, muito pequeno, mas eu gostei muito, mas já em final de carreira. E já, em final, eu saí também, foi quando entrou o governo Colares ali. Eu saí porque eu achava assim que nós não estávamos bem tratadas, né?
E eu disse, não, eu vou deixar, já trabalhava com meninos de rua, sempre tive um compromisso social, já trabalhava com o movimento negro, né? Mas fui convidada para lecionar no Pão dos Pobres, meninos de rua, uma classe aberta. Né? Já estava envolvida com a escola Paulo Freire também. E aí, então, o tempo passou. Até que eu tenho um neto, a minha filha tem um neto, e a criança, o menino chega chorando, tinha 4 aninhos, porque tinha sido chamado de negro. Aí eu disse, não, nós somos negros, contei a história, tudo. E a partir daí eu disse, vou fazer uma historinha para o meu neto, né? E aí a senhora entrou na literatura infantil. Aí entrei na literatura infantil, mas o que eu faço na literatura infantil? Eu escrevo histórias de situações que eu conhecia, porque quando nós trabalhávamos no projeto Negro Educação, que eu era coordenada pela professora Vera Valmerati, na 8ª CRE, e eu trabalhava como voluntária, nós viajamos toda essa região da 8ª CRE. E durante as reuniões de estudo, nós ouvíamos histórias muito interessantes de racismo, de discurso racista, de discriminação racial, né? E eu coloquei nos livrinhos essas histórias. Eu até costumo dizer que eu não sou uma escritora, eu sou muito mais uma militante que escreve. Então eu gosto disso, eu sou uma escrevedora, porque eu relato fatos, né, que eu ouvi. À medida que eu vou escrevendo as historinhas infantis, começam as dúvidas. O que é raça? O que é etnia? O que é racismo? Mas isso é racismo? Sabe? Sim. E aí, então, mas eu vou ter que estudar, eu vou ter que conhecer. Aí foi essa situação que me levou de volta à universidade. Aí eu faço mestrado e me encanto com as pesquisas. Quando eu fiz graduação na URGS, eu já trabalhei um pouquinho com pesquisa. Muito complicado, né? Porque eu tinha filhos, eu tinha família, eu trabalhava, mas mesmo assim eu ainda tive um tempinho, porque eu trabalhei, eu acho que em 2 pesquisas na URGS, sabe? E eu sempre me encantei muito com a pesquisa. Aí eu fui fazer o mestrado nas Ciências Sociais, com a orientadora a professora Maria Catarina Chitolina Zanini, e aí ela me convida para trabalhar com a pesquisa com feirantes. Eu fiquei, acho que mais de 2 anos lá no terminal de comercialização, Dom Ivo Lochaipro, né? Ali trabalhando com as minhas colegas, né? Como pesquisadora. Foi muito bom, foi uma experiência muito rica. E quando eu apresento a minha dissertação de mestrado, que foi a relação entre o capital cultural e a consciência racial de professoras negras, né? Já fui aconselhada a fazer o doutorado, né? E eu disse, mas também deixei, passaram uns 2 anos e pouco, 2, 3 anos, aí um dia eu encontrei com o professor Dr. Jorge Luiz da Cunha, que ele tinha sido da minha banca, e aí ele me olha e disse, mas daí não foste lá, não te encontrei, não foste fazer doutorado? E a professora Catarina estava junto e disse, Rita, vai! É uma coisa interessante, sabe? É isso que nós temos que ver. O discurso racista é muito forte, ele marca as pessoas. E eu mesmo sendo uma militante do movimento negro, eu não achava, inconscientemente, eu não me achava capaz, na altura, de cursar um doutorado. Eu vejo assim, não é o meu lugar, não é o nosso lugar de fala, sabe? Veja, mesmo a senhora que é militante, que luta desde que nasceu praticamente, né? Desde lá, pequenininha. Quando a senhora viu a sua mãe sendo discriminada lá pela patroa. Né? E trabalhando, porque a minha vida toda eu trabalhei no movimento, né? Sempre ligado à educação, né? Eu sempre me liguei à educação, mas sempre eu estive junto, eu trabalhei com catadoras, né? Quando veio o programa PET, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, eu estava envolvida, a gente escreveu esses problemas sociais do nosso cotidiano, da nossa região aqui, eu sempre conheci, eu sempre me dediquei. E aí, então, eu demorei um pouquinho, eu não tinha me dado conta disso. Um dia desses, na reunião do GT Negros, eu eu fiz essa colocação, por que agora, só agora? Por que agora que eu
fui sair doutora. Fazia quantos anos que a senhora tinha concluído o mestrado? Não, o mestrado fazia uns 2012, 2 anos que eu voltei, né? Em 2000, eu fiz 2010, 2011, né? Foi o mestrado. Eu defendi em abril de 2012. E agora, 2018, né? Faz 6 anos que eu defendi, são 4 de doutorado. E foi muito bom porque eu entrei no doutorado assim, ó, muito tranquila, sem pressa, não estou concorrendo com ninguém, não vou pegar o emprego de ninguém, sabe? Eu fui fazer para ter conhecimento, né? Para ajudar. E nesse meio tempo eu trabalhei muito, com muita pesquisa, com muitos congressos, com muitos encontros, com muito estudo e rodeada de um grupo magnífico de jovens, porque a juventude, ela tem um efeito curador. Tu acreditas? Porque tirando a minha idade e as questões de reumatismo que eu tenho, que são hereditárias, que não vão resolver, eu sou uma pessoa que me considero, me avalio uma pessoa com um espírito muito jovem. Mas essa jovialidade que eu possuo, eu aprendi com os meninos e com as meninas, com os acadêmicos dos grupos de pesquisa, tanto do GT Negros, quanto do NECOM, que é o Núcleo de Estudos Contemporâneos, quanto do grupo de pesquisa de Memória e Educação, Povo de Clio, lá do PPGE. Foi ali nesse cotidiano, né, que eu aprendi com eles. E eu estou, assim, encantada, né, encantada com esse grupo. Com certeza, o grupo aprendeu muito com a senhora também. Na questão que a senhora falou sobre a miscigenação, né? Como o Brasil é um país de praticamente quase todo mundo é pardo, não tem como a gente saber quem é negro, quem é branco, a senhora acredita que isso dificulta um pouquinho na hora da luta de dizer, esse é negro, esse é branco, e aí ninguém consegue definir a questão das cotas, por exemplo, que é algo que é um pouco polêmico, tem gente que é contra, tem gente que é a favor? Olha, eu entendo que nós temos épocas, né? Períodos. Hoje, nessa época atual, eu acho que nós precisamos discutir alguns conceitos, né? Como colorismo. Acho que a gente tem que voltar a trabalhar um pouquinho com a questão da miscigenação, privilégio branco. Eu acho que nós temos que dar uma olhadinha. Mas de sã consciência, eu vejo que não prejudique. Eu, enquanto militante, Maria Rita Pidutra, 70 anos, que fui assim formada, fui forjada com influências, né, da minha mãe, do meu pai, da religião que eu frequentei, que me fez toda o meu referencial assim, de valores, tudo. Eu me criei dentro do espiritismo kardecista, que também, sabe, tudo isso influi. Então, às vezes, eu posso ter um posicionamento diferente de uma outra pessoa que esteja ao meu lado também militando, sabe? Então, eu já estou na fase assim, né? Não é de paz e amor, mas mais de diálogo, né? De construção. Então, eu vejo que ele não dificulta, mas o que nós precisamos questionar é quem sofre com o racismo. Quem é que sofre com racismo? O Horaci Nogueira, já lá na década de 50, início da década de 50, ele fez uma pesquisa e ele comparou Brasil e Estados Unidos, né? A situação do negro no Brasil e a situação do negro nos Estados Unidos. E o que ele conclui? Que o racismo nos Estados Unidos, ele era um racismo de origem. Por quê? Porque lá a miscigenação era proibida. Até houve, mas ela era proibida, né? E então as pessoas que se miscigenaram, né? Lá eles eram obrigados, são ainda obrigados, né, a declararem a sua gota de sangue negro. Tem toda uma análise na biologia, nos exames, né? Então a pessoa pode ter, se parecer branco, pode ser loira, de olho azul, pele branca, mas se ele tiver um trisavô lá, alguém que passou o negro ou indígena, ele tem que declarar.
ele não é branco, sabe? No Brasil, não. O nosso racismo aqui é de marca. Então, o nosso racismo é de marca, é de parecença. É a pessoa, é o fenótipo que é analisado. Quem é que é mais perseguido? Quem é que, ao entrar no supermercado, é seguido pelos vigilantes ou é olhado assim, sabe? É aquela pessoa, são as pessoas que têm o fenótipo negroide. Pele negra, né? Quanto mais preto, né? Porque existem... Não sei se é só isso, mas houve um estudo que tem 12 tonalidades de preto, essa tonalidade de cor. Inclusive, saem uns lápis de cor, sabe? É bem interessante. Tu pega a caixa de lápis de cor, são 12 cores, e tu vai... E tem um lápis que é exatamente da cor da minha pele. Porque nós precisamos desses... As crianças precisam ter, né? Cor de pele. Qual é a pele? Chego na loja, eu quero uma meia cor de pele. Qual é a pele? Eu gosto da cor da minha pele ou da cor da tua pele, né? E quando o racismo é velado, não é mais difícil de combater? Ele é difícil. Eu acho que hoje não, porque nós, negros, nós estamos muito conscientes disso e a gente fala na hora, ou a gente reage, né, de diferentes formas. Mas voltando um pouquinho à questão da miscigenação, eu tenho vou ver se eu lembro, um conceito de racismo que é dado por um advogado, Moreira. Ele diz assim, Adilson Moreira: racismo são tudo que é feito, são as estratégias que o grupo social dominante utiliza para manter o privilégio do seu grupo. Racismo são as estratégias de dominação que o grupo social dominante utiliza para manter seus privilégios. Na educação, na economia, no trabalho, sabe? Isso. E para manter o grupo excluído, a minoria excluída, em situação de exclusão. Sabe? Então, eu entendo que a pessoa que é mais, tem o fenótipo mais negro, esse é o que sofre mais racismo. Agora, na hora de tu ires lá na universidade te inscrever para estudar como candidato para ingresso na universidade, as pessoas estão acionando lá o seu trisavô preto. Não, mas eu tinha... Mas todo mundo teve aqui no Brasil. Dificilmente, só as pessoas que estão nas colônias, a colônia alemã, ou italiana ou polonesa, que foram isoladas, só esse grupo que não cruzou, porque isso foi uma estratégia, foi uma política de governo, tanto no governo imperial, depois com Getúlio, foi uma política de embranquecimento. A ideia era embranquecer para acabar os negros de medo, né? Então, agora sim, eu não vou julgar, sabe? Porque é muito fácil tu julgar o outro. Né? É muito fácil a gente pegar e apontar e julgar o outro. Mas se aciona a negritude porque convém. E nesse ponto, então, é bom. Nesse ponto, eu acho bom, porque as pessoas estão assumindo aquela bisavó que estava escondidinha, porque ninguém... era vergonhoso, imagina, né? Tu, uma pessoa de destaque na sociedade, lembrar que teve alguém lá, né, negro ou indígena, agora as pessoas estão lembrando. E nesse ponto é uma coisa boa, é positivo. Mas eu não acho, não, que essa pessoa mereça entrar pelas cotas. Até porque a questão de cotas é um percentual mínimo, são poucas vagas. Tu tem que analisar o número de candidatos, a nota do Enem, para ver em que grupo o candidato melhor se adeque, ou como cotista ou na Universal. Tu tem que ter essa visão. O meu neto fez vestibular, né? E aí nós fomos estudar e nós achamos que pela nota que ele tirou, eu até fui aprender aquela área que me ensinou. Não, olha, analisamos, não, tu tens mais chance, tem mais vagas na ampla concorrência. Se inscreveu na ampla, né? Então,
eu vejo como racismo, como discurso racista, a pessoa se posicionar contra as cotas. Para acesso à universidade. Eu sinto que isso é racismo. É preconceito. Professora, nós vamos ter que fazer um breve intervalo, tá maravilhoso o papo, mas nós voltamos daqui a pouquinho falando mais sobre a história da professora Maria Rita e também sobre a sua tese de doutorado, que fala também sobre as cotas raciais. Até mais! Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Agressão ao meio ambiente, desrespeito às leis da natureza. Uso indiscriminado de recursos. Preserve seu futuro. Respeite o meio ambiente. Voltamos com o Câmara Entrevista. Hoje estamos recebendo a professora Maria Rita Pidutra, que recentemente concluiu o doutorado em Educação. Então, professora, no dia 13 de agosto a senhora defendeu a sua tese, né, de doutorado em Educação, que se chama Inserção no Mundo do Trabalho de Cotistas Negros, egressos da Universidade de Santa Maria. Então, gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse trabalho, o que a senhora concluiu. Pois então, né, eu trabalhei com o meu universo de pesquisados, ele foi bastante restrito, né? Eu pesquisei, entrevistei 11 estudantes formados, formados, e eu enviei questionários para 13, então ele foi restrito. Mas o que eu notei? Do universo pesquisado, 4 estão trabalhando na sua área de formação. 4 estão na formação. Os demais, já havia 3 estudantes que estavam trabalhando, continuam no seu trabalho. E todos eles estudam. Apenas 2 dos 11, apenas 2 estão, nesse momento de conclusão da pesquisa, estavam trabalhando. É um enfermeiro que trabalha num hospital no interior do estado, e um jovem que fez um cientista social que se dedicou à questão de recursos humanos numa empresa, que trabalha numa empresa aqui em Santa Maria, numa empresa de móveis, sabe? Então, esses 2, e mesmo assim, esse jovem, que eu chamei de Mulalo, da empresa de móveis, ele já havia feito curso de especialização nesse meio tempo após se formado, e estava se preparando para concurso público. Os demais todos continuam estudando. Então, 2 colaboradoras pediram reingresso em cursos da Universidade Federal de Santa Maria. 3 foram fazer especialização, estavam cursando especialização. Um jovem cursava mestrado e 3 doutorado. Então, o que eu observei? A dedicação, né? Parece que eles foram mordidos por aquele bichinho que desenvolve na pessoa o prazer pelo estudo. Todos estudando.
E nós precisamos, nós, comunidade negra, nós, minorias, a comunidade indígena também, nós precisamos ter esses jovens com formação de doutorado, de pós-doutorado, né? Para quê? Para que eles possam também prestarem concursos e voltarem para dentro das academias como professores. Então, eu vejo isso aí com muito bons olhos, sabe? Mas o mercado, ele está difícil, o mercado de trabalho está difícil para todos. Em nenhum momento os meus colaboradores relataram que estão estudando porque não arrumaram trabalho. Não, ninguém disse isso, sabe? E até porque a metodologia que eu trabalhei foi relatos de vida. Então, eles contaram a história de vida deles. Eu perguntei as dificuldades na formação durante o curso e depois, sabe? E depois nesse ingresso. Um dos jovens, o jovem que é enfermeiro, ele prestou concurso público, né? A jovem assistente social, na época, ela também fazia um curso de especialização multiprofissional, ela trabalhava nessa área, também na área de serviço social. Ela também fez um concurso, por sinal, muito concorrido, sabe? Uma jovem que trabalhou numa pesquisa social em Porto Alegre, pesquisando os moradores ali desse entorno do Guaíba, onde está sendo construída a ponte, essa nova ponte lá, ela pesquisou aqueles moradores, né? Ela coordenou a pesquisa ali com aquelas pessoas que estavam sendo removidas daquela região. Ela teve o seu currículo analisado. E a outra jovem que também trabalha, que é uma fisioterapeuta, interessante o caso dessa jovem, ela faz fisioterapia, ela já tem uma familiar que é uma enfermeira, ela não é de Santa Maria, ela é da capital, e ela trabalha aqui, ela se forma e ela faz atendimento domiciliar porque ela está se especializando em pessoas que sofrem AVC. Então, essa jovem, ela faz atendimento domiciliar e as pessoas que ela atende foram indicadas por uma professora que coordenava um projeto no curso e que desde que ela ingressou na universidade em 2011, ela se afiliou a esse projeto. Então, essa jovem ainda está assim, com muitas dificuldades até financeiras, né? Então, precisou arrumar um outro serviço, numa outra área, para conseguir se manter, sabe? Até que apareça um concurso, sei lá, né? Até que esse início de carreira, ele é difícil para todos, né? Mundo. Então, a pessoa tem que estar muito tranquila, né? Com apoio familiar. Eu fico bem preocupada quando esses estudantes se formam e estão longe das famílias, porque às vezes se sentem abandonados. A gente vê tantos casos de depressão, né? E isso aí me preocupa bastante, sabe? Mas de uma forma geral, as pessoas que a senhora pesquisou, todos estão bem colocados. Todos avançando, assim, todos alçando voo, todos voando. Aí vem bem eu me lembrei do Khalil Gibran, né? Vossos filhos não são vossos filhos, são flashes, né? Então, assim, eles que voam, né? O Khalil Gibran diz para os pais, né? Mas é assim, né? A universidade, ela impulsiona o voo. Agora é aquilo, né, que eu contei escrevi no meu texto. A gente tem que pensar que nós somos gansos. Nunca nós individualmente sozinhos nós venceremos. Nós somos gansos que voamos em voo. E o ganso da frente ajuda na sustentação e volta para trás, sabe? Então, a gente tem que ver isso, porque nas profissões liberais, principalmente, é muito difícil. Não foi o caso que eu pesquisei, isso não aconteceu. Mas tu imagina um engenheiro, um jovem engenheiro, cotista negro, lá da periferia, onde é que ele vai trabalhar de saída? Ele vai ter que enfrentar as grandes organizações, empresas de engenharia. Um advogado, ele vai ter que enfrentar os grandes escritórios que já vem lá do trisavô, do bisavô, do avô, sabe?
Porque até então o conhecimento acadêmico, as universidades brasileiras, era tipo assim, ó, passa de pai para filho. Porque a universidade, quando foi criada aqui no Brasil, quando o pessoal da USP, antes, eles mandavam os filhos para a Europa. Quando resolveram lá pelos anos 30, 40, não mais mandar os filhos para a Europa, o que eles fizeram? Vamos trazer aquelas cabeças pensantes lá da Europa para cá e vamos organizar os cursos aqui, não é? Essa universidade, ela não foi pensada para o povo, ela foi pensada para a elite dominante. Tanto é que quando tu entras lá dentro, tu não te enxergas. Agora nós estamos nos enxergando. Em 69, quando eu entrei na UFSM na Química, nós éramos 2 estudantes negros na Química, havia o Gari na Odonto e tinha um outro senhor, um outro moço na Agronomia. Em toda a universidade, 3 negros. 4 negros. 4 negros. E, sabe? E isso não é normal. E hoje a gente sabe, porque se normalizou. Nós não podemos entender como normal tu entrar num espaço onde tem pessoas da região, da cidade, e tu não ver negros. Se o Brasil, a população brasileira é 54,9% de negros, onde estão? Nós entramos num banco, onde estão os negros? E aí tanto faz, né? Na agência pública, quanto na privada. Tu não vês nas lojas, no comércio, né? nas grandes empresas ou nas profissões de destaque ou de prestígio. Quantos advogados negros? Quais os políticos negros proeminentes que a gente conhece? Quais os militares, né? Os engenheiros, os médicos, os doutores? Aqui no parlamento mesmo não temos nenhum representante negro. Não temos, sabe? Então nós precisamos estar representados, não é possível. Nós não podemos ter um parlamento que represente só a elite. Né? A base da cultura brasileira, a nossa sociedade, ela está embasada, ela está fundamentada numa ideologia escravocrata, numa ideologia que pensa que pessoas, pela cor da sua pele, pela textura do seu cabelo, pela cor dos seus olhos, formato do seu nariz, são superiores a outros. Isso não é verdade, porque se nós formos buscar na história, né, o fundamento, a história da civilização inicia em bases africanas. Até agora, o que a gente sabe? Onde foram os primeiros homens? Quem é o Adão? Quem é a Eva? Sabe? E depois, se tu procurares a cultura, por exemplo, a egípcia, né? Olha as pirâmides. Vamos voltar a estudar. Olhem as figuras daquela época que a gente encontra ainda nos livros ou nos museus dos faraós, daquelas pessoas que estavam envolvidas com... as figuras não têm uma cor meio marrom, né? Sim. E a gente não se dava conta. E aí a história oficial apaga isso, né? Apaga. Então, hoje, o movimento negro se organizado, vários grupos, né, os jovens, nós estamos aí valorizando os nossos sinais fenotípicos, valorizando o nosso cabelo, os nossos lábios, sabe? A nossa beleza, porque se colocou um padrão de beleza europeu. E a nossa educação é eurocêntrica. Eu costumo dizer assim, mesmo com acesso de estudantes cotistas diferenciados, né? Porque não são só cotistas negros. 50% da universidade são cotistas de escolas públicas. Por quê? Porque é o povo que mais paga imposto e esse povo que mais paga imposto tem direito de colocar seus filhos lá dentro também, né? Os cotistas étnicos, os indígenas e os negros, nós também agora temos os refugiados, né? Os migrantes, as pessoas com deficiência. Então, a sociedade brasileira, a sociedade santamarense está sendo representada dentro da universidade. Nós estamos com segmentos, com todos os segmentos ali dentro, mesmo que em
os números ainda não sejam os ideais. Aí é uma questão que eu gostaria de perguntar para a senhora. No contexto atual, a senhora acredita que a legislação de cotas precisa ser revista, atualizada, e de que forma? Eu acho que toda a legislação pode ser aperfeiçoada, sabe? A legislação de cotas, ela deu uma abertura, foi excelente, mas eu acho que nós precisa sim haver um aperfeiçoamento em relação à autodeclaração. A Universidade Federal aqui em Santa Maria, ela está bem adiantada, sabe? Desde o início, eles estudaram e já tem a comissão de autodeclaração, os estudantes, os candidatos passam ali e assinam, fazem sua autodeclaração. Nós aqui em Santa Maria está bem adiantado. Mas mesmo assim, eu penso que em todo o Brasil nós podemos revisar essa questão, que é muito difícil, viu? Eu não acho fácil. Essa questão da autodeclaração. Não aqui, mas aconteceu casos em Pelotas, que um número elevado de estudantes, parece-me que eram 37, eu não recordo, se autodeclararam partos para entrarem na medicina. E agora, no início desse ano, no final do ano passado, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, houve uma questão bem tensa, porque foram 300 e poucos autodeclarações enganosas, forjadas, né, que deu um problema grave, né, porque aí eles disseram, puxa vida, tu tem a tez branca, tu te parece branco, e tu vai te declarar que tu és negro, né? Então, não, a questão não é essa, a questão é quem sofre racismo. O Adilson Moreira eu acho ótimo, ele diz assim, eu participo de banca para acesso a emprego público, a concurso público. Uhum. Aí chega uma pessoa até de tez clara, tu vês que de repente tem um cabelo, né? Sempre aparece alguma coisa, né? Sim. Que tem algum sangue africano. Aí ele diz assim, meu filho, minha filha, meu jovem, me conte, quais são as dificuldades que tu tens enfrentado para o acesso ao emprego? Né? Quais são as dificuldades que tu tens enfrentado de discurso racista ou de racismo? Aí a pessoa fica assim, não, nunca tive. Então dá para entender. Eu entendo quando alguém diz assim, eu nunca sofri racismo. Porque não sofreu, porque de repente não se parece, né? Porque quem sofre somos nós. Sim. Eu entendo, são os outros que estão mais, que apresentam, se reconhecem melhor, tu reconhece. Né? Tu olhou, tu não pode negar que eu seja negra ou que outra pessoa que tenha um tom de pele, que tenha mais melanina que eu. Não, eu olho, é o Sartre que diz, né? O Sartre era maravilhoso. Então ele diz, uma pessoa judia, um judeu, ele pode negar que seja judeu. Agora, um negro não pode. E a questão do discurso racista que eu estou dizendo, eu não estou usando, é o racismo, né? Ele está em qualquer lugar. Se tu fores lá na favela ou lá na periferia, as pessoas com as mesmas dificuldades sociais e econômicas, as famílias, vamos dizer que seja família branca, família negra, né? 5 pessoas, o mesmo salário, a mesma renda per capita, né? O mesmo nível de escolaridade. Na hora da briga, da disputa, a criança, o filho do branco, da família branca, vai chamar o filho do vizinho negro de negro sujo. Ou negro isso ou negro aquilo. Porque isso está na nossa cultura. Porque isso está no nosso sangue, está enraizado em nós. Então nós temos que acabar com isso pela educação desde pequenininho. Sabe? Nós temos que terminar com isso. Professora, nosso papo foi maravilhoso, né? Acredito que foi uma aula para todos os telespectadores, né? Bom, a sua vida é muito interessante. Agradecemos muito o seu convite, foi um prazer estar com a senhora. Então, hoje conversamos com Maria Rita Pidutra, professora que concluiu agora há pouco o doutorado em educação. E esperamos você no próximo programa. Até mais!